Good morning! Bem-vinda de volta ao The Glow Up, o seu podcast fitness, wellness, rotina e a comunidade para buscar sua melhor versão. Agora você não estará mais sozinha nesse processo e terá minha companhia sempre. Bate-papo, minha visão, motivação e algumas dicas para facilitar a nossa vida saudável. Estamos juntas nessa. Aqui quem fala é a Amanda Ali e eu vou apresentar tudo esse universo para você. Então coloca o seu fone, comece seu cardio ou o seu dia e vem comigo buscar a nossa melhor versão. Oiê, bem-vindas de volta a mais um episódio do The Glow Up Podcast. Gente, no episódio de hoje, o tema que eu quis trazer é justamente um tema que eu acho que vai servir para muitas pessoas que estão tanto começando a ter um estilo de vida mais saudável, quanto muitas pessoas que estão há um tempo no estilo de vida, mas não conseguem engrenar. Então, o título do podcast de hoje, o tema, basicamente ele fala tudo. Mas o que eu quero trazer é a mensagem que ajudou com que eu criasse esse podcast inteiro, esse episódio inteiro. Então vamos lá. Recebi recentemente exatamente essa mensagem, sem citar nome, sem citar nada. Amanda, assim, eu estou tendo muita dificuldade de voltar a ter constância em algumas coisas. Exemplo, acordar mais cedo e estudar. Agora, ir pra academia, rezar, tô conseguindo, faça chuva ou faça sol. Você indicaria algo que possa me ajudar? Então, a partir disso, gente, eu pensei, eu tenho muita coisa para falar. Então, e muita coisa para falar não só para essa pessoa, mas também para tantas outras que não estão com o mesmo problema, mas talvez tenham um problema em criar constância na academia, que é o que ela falou que para ela não é tanto um problema, ou na dieta, ou em qualquer outra coisa. Então, eu acho que pontos essenciais, pilares essenciais para ti ter constância, tá? Vou contextualizar aqui que eu lembro que eu não considero que eu tive problema com constância em nenhum momento da minha vida. E algo que eu sempre volto aqui é que, e isso não é, como se diz, não é modéstia à parte, tá, gente? É modéstia à parte porque não necessariamente ter constância em tudo é algo bom. Às vezes a gente tá infeliz em alguma coisa e a gente não consegue largar essa coisa e a gente tem que continuar fazendo o que a gente botou na nossa cabeça que a gente tem que fazer até o fim. Então, não necessariamente ter constância em todas as áreas e todos os momentos da vida é bom. Às vezes a gente está vivendo uma coisa ruim, está fazendo algo que não faz sentido pra gente, não consegue sair. Mas aqui, voltando, tá? Quando eu era mais nova, eu já contei essa história várias vezes, eu acho que vale recapitular. Eu diversas vezes escutava mães das minhas amigas falando exatamente isso. Olha, porque tu não é como a Amanda. A Amanda tem, e não falavam constância, falavam persistência. A Amanda tem persistência nas coisas. E isso era muito, assim, em torno da dança que eu fazia, de atividades. Nossa, gente, esses dias eu tava falando pro Pedro que eu era do coral. Eu era do coral do colégio. Já fui até pro Uruguai, em 33, em Melo. Viajei pra esses lugares pra cantar no coral do meu colégio. E eu jurava que eu cantava bem, tá bom? A minha mãe sempre, assim, sempre elogiava, né? Então minha mãe, minha avó, meu pai sempre diziam, tipo assim, nossa, eu fui criada com vó, né? Por isso que eu sempre comento a minha avó. Nossa, canta muito bem, tem que ir pro The Voice, não sei o que. Até um dia que eu resolvi cantar e tocar violão na frente da minha amiga, e minha amiga falou que eu cantava mal. Foi o primeiro choque de realidade. Aí depois disso eu percebi que talvez não fosse tão afinada assim. E aí, enfim, morreu um sonho de ser cantora. E aí, enfim, eu também ia muito pra essa aula de violão. Como eu falei, eu tocava violão, ia pra aula de violão desde novinha. Então, tinha muitas coisas que eu criei constância na vida, sabe? E quando eu busco lá atrás, em que momento que eu criei isso e como que eu criei isso, eu vejo que é algo que é muito natural meu. Muito natural meu. E isso pode ser por dois motivos. Ou por a gente ver outras pessoas e replicar, ou pra gente ser ensinado assim mesmo, sabe? Talvez, assim, os nossos pais não fossem pessoas constantes, mas queriam que a gente fosse e aí nos ensinavam já a maneira correta pra consertar ali essa falha, digamos, né? Então pode ser que as pessoas à tua volta não sejam constantes e tu seja, porque tu foi ensinado assim. Mas uma das coisas que mais funciona é replicar. Então quando uma pessoa, uma criança,
uma pessoa adulta também, logicamente, vê uma coisa repetidas vezes, ela vai possivelmente replicar, e crianças mais ainda. E isso tudo que eu já tô falando, vocês já podem ir começando a associar também com redes sociais. Porque hoje em dia, o que faz parte do nosso ciclo não é somente as pessoas que estão ao nosso redor, as trocas que a gente tem. Isso acabou se estendendo no momento que chegou a rede social, o nosso ciclo ele se modificou. Muitas vezes pessoas que não têm noção da tua existência, que são influenciadores, sei lá, famosos, cantores, mas que tu assiste todos os dias, que consome o conteúdo dela, que absorve, muitas vezes tá falando como ela, porque isso existe. Às vezes a gente assiste tanto uma pessoa que daqui a pouco a gente tá pegando o jeito da pessoa, o sotaque da pessoa, as falas da pessoa, a gente já tá pegando pra gente de tanto que a gente consome aquele conteúdo. Então, por que não iriam replicar os hábitos? Então, assim, se tu no momento que começou a ampliar essa coisa, né, de rede social e a gente ter acesso a pessoas que estão do outro lado do mundo, que nem sabem nossa existência, daqui a pouco pessoas que a gente não conhece estão no nosso ciclo. Estão entre as pessoas que a gente mais convive, não fisicamente, mas se a gente tá todo dia assistindo aquela pessoa, absorvendo coisas daquela pessoa, escutando o que aquela pessoa tem pra dizer, automaticamente a gente tá convivendo. Ou seja, a gente aqui, a gente tá convivendo. Por mais que não seja diretamente, o fato de tu estar sentada, deitada, fazendo cardio, treinando, independente, dirigindo, e estar escutando o que eu estou aqui falando, já nos coloca em contato, já te coloca absorvendo as coisas que eu falo, e por que não replicando as coisas que eu falo, entende? Daqui a 2 dias, tu tá numa conversa com uma amiga, surge um assunto desse aqui, desse tema que a gente tá falando, daqui a pouco tu tá replicando as coisas que eu tô falando. E isso é completamente natural e normal. O ser humano, ele é um ser comunicativo, ele é um ser de trocas, de relações interpessoais. Então isso vai acontecer e a gente vai ser influenciado pelas outras pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso convívio, seja fisicamente ou virtualmente. Então, assim, quando eu falo desse poder da influência, né, de acabar pegando hábitos de outra pessoa, eu digo tanto de uma criança lá que está convivendo, que está vendo os pais treinando, trabalhando, comendo saudável e replicar esse hábito, quanto a gente aqui, adultos normais, que estamos tendo trocas diárias, seja fisicamente, seja por internet, seja à distância, seja como for, replicar esses hábitos também. Enfim, voltando lá, eu acredito que eu era uma pessoa constante justamente por algum desses 2 motivos. Ou porque eles eram constantes, eu considero, assim, meu pai, eu lembro que eu enxergava muito isso, né, nas atividades físicas. A minha mãe, ela já me contou que ela era bem fitness quando eu era mais nova, mas eu acho que eu não cheguei a pegar essa fase. Eu lembro que ela, assim, andava de bicicleta, dava umas caminhadas, mas eu não lembro dela ser obcecadona. Mas ela disse que era, diz até que tinha tanquinho quando mais nova, mas eu não tava aí pra ver. Enfim, mas uma coisa que a minha mãe tem é uma cabeça persistente. Agora, não é necessariamente pra atividade física, mas pra tudo, sabe? Esse negócio de não desistir, de ir até o fim, de às vezes aguentar na força, na garra. Isso ela tem demais. Meu pai também, muito disciplinado. Então pode ser isso também, pode ter sido uma réplica. Mas aqui, eu acho que quando eu escutava, né, amiguinhas minhas ou mãe das minhas amigas falando por que não é como a Amanda, que a Amanda é persistente, que a Amanda tem constância, eles não falavam constância, né, a constância eu acho que é uma palavra um pouquinho mais atual que a gente fala, mas enfim, quando acontecia esse tipo de comparação, por mais que seja ruim lembrar que muitas vezes as minhas amigas não eram como eu, porque justamente as mães me ensinaram a ser, ou as mães não eram. Então não pode cobrar uma coisa que tu nunca ensinou pro teu filho. Às vezes é isso, né? Mas ainda assim isso me levou, eu lembro que isso na época pra mim foi algo meio chocante, porque pra mim era tão natural ser assim, eu não achava algo extraordinário, porque aquilo era normal. Por exemplo, ir na dança quando comparecer, né, quando chovia, sabe? Eu via sentido naquilo, eu fui ensinada aquilo, muitas vezes, lógico, eu não queria ir, mas minha mãe dizia, não, tu tem que ir, além de que a gente pagou, né, tu também tem que ir porque tu tem que treinar. A gente ia pra competição, a gente tinha outros objetivos. Então, assim, no momento que tu tem um objetivo em alguma coisa, tu automaticamente te torna constante. No momento que tu
tu internaliza aquele objetivo, entende? Por exemplo, eu queria ganhar a competição. Eu queria ficar entre as melhores, se não a melhor ali da competição. Eu via um propósito nisso. Pra mim fazia sentido receber aquilo. Ganhava dinheiro? Não ganhava dinheiro. Não ganhava nada. Ganhava ego. Acariciava o ego de receber a medalha. Tô brincando. É um troféu que a gente tem que nos faz crescer, eu acho, né? Nos mostra que podemos criar desafios, podemos batalhar, falando uma criança, né? Batalhar por eles, nos esforçar e vamos conquistar eles. E basicamente eu ganhar aquela competição, eu ganhar aquele troféu, primeiro, segundo, terceiro lugar, que seja, era basicamente um símbolo de que o esforço vale a pena. E isso em tudo na vida hoje em dia. Então, se a gente vê um propósito naquilo que a gente faz e a gente internaliza aquilo mesmo e foca, a gente vai ser bem prática quanto aos passos que a gente precisa pra chegar lá. Então, eu sempre fui uma pessoa... sempre não, tá? Eu não era. Eu me tornei uma pessoa prática. Então, eu lembro que mais ou menos ali quando eu tinha... Eu acho que foi entre os 18 e os 20 anos ali, um período em que eu tive um amadurecimento muito grande. Foi nesse período que os meus pais se separaram e tal. Então, eu acho que toda a pessoa que tem pais separados passa por um processo de emagrecimento. De amadurecimento muito forte nesse período, né? Então, amadureci muito nesses anos. Até porque eu sou filha única, moro sozinha, enfim. Então, tava num contexto que eu mesma fui buscando para amadurecimento. Também era um período de amadurecimento. Eu acho que esse período do início da vida adulta, naturalmente, tendo passado por situações familiares, assim, ou não, naturalmente a pessoa vai amadurecer, entendeu? Mesmo pessoas que não passaram por esses processos também que eu passei, elas vão amadurecer nesse período, porque é o início da vida adulta, é o momento que tu está deixando de viver uma fase de colégio, fase de mais menina e se tornando mais assim, tendo responsabilidade, tendo que buscar tuas coisas, começando a morar sozinha. Então, né, você vai se mudar de cidade, então é isso que acontece. E aí, eu acho que nesse período que eu comecei a perceber muito que as coisas exigiam certa praticidade. Então, por exemplo, se eu quero chegar... Lógico que não é tudo fácil assim, né? Mas, teoricamente, o pensamento é esse. Se eu quero chegar lá, o que eu preciso fazer para chegar lá? Quais são os passos? E eu te convido a fazer um processo bem de visualizar. Pensa num objetivo que tu tem, seja pequeno, seja grande, seja qual for. O céu é o limite. Pensa num objetivo que tu tem. E elenca na tua cabeça o que tu precisa fazer para chegar lá. Exemplo, eu tenho o sonho de ser influenciadora. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso ter uma comunidade engajada, né, que vai de fato seguir as recomendações que eu faço, que eu vivo, que vai admirar o que eu vivo, que vai aspiracionar o que eu vivo, a ponto de daqui a pouco isso conseguir ser monetizado por marcas e marcas também quererem trabalhar comigo para atingir essa comunidade que eu tenho, essa audiência que eu tenho que é fiel. Só que para isso, para chegar no ponto da monetização, da marca se interessar, te olhar e tu ter uma comunidade realmente fiel, que tu precisa criar conteúdo. Tá bom, e como que eu vou criar conteúdo? Tô criando os passo a passo de trás pra frente, tá? Como que eu vou criar conteúdo? Primeiro, testando. Eu lembro que quando eu comecei a criar, eu sempre pesquisava por cursos. Eu acho que também, se vocês em algum momento já pensaram, vocês também devem, em algum momento, já ter se perguntado por cursos de criar conteúdo. Cara, eu acho que pode existir vários cursos bons, várias pessoas que devem falar coisas interessantes. Também tem muita gente falcatrua e que vai te fazer perder dinheiro, mas tem muita gente boa. Mas enfim, eu não saberia nem te indicar uma gente boa, porque o meu melhor curso foi ir fazendo. Vai fazendo e vendo, vai testando, e isso vai acontecendo. As coisas que não dão certo já não vai repetir, as coisas que dão certo vai repetir mais vezes, vai testar vários formatos. Existem vários tipos de conteúdo que tu pode falar de forma muito diferente. Então, existem formatos diferentes. Basicamente, testar. E primeiro, lá o primeiro de todos, isso tem que fazer sentido. Percebe, então, que em tudo que eu tô falando sobre ter constância, sobre ser prática, sobre qualquer coisa que a gente chegou até aqui, eu sempre volto pra máxima de tem que fazer sentido. Então, aqui, como que a gente vai internalizar algo
que a gente tem como objetivo, seja criar conteúdo, seja passar num concurso, seja alcançar um cargo melhor no trabalho, seja passar na faculdade, seja qual for o teu objetivo, a gente precisa internalizar e ver um propósito, um sentido nisso. Se esse propósito for forte o suficiente, a gente vai buscar formas práticas, elencar, sabe esse passo a passo que eu falei? Formas práticas. Demore o tempo que demorar. Eu tenho isso muito guardado em mim, que assim, gente, entre eu e o meu objetivo é questão de tempo. É literalmente questão de tempo pra eu conseguir alcançar. Por quê? Porque vai ter dedicação, vai ter esforço. Eu só preciso acertar os formatos que eu vou chegar lá, os métodos, as metas. É isso que eu preciso. Então é pequenos ajustes e logo, lógico que nesse meio do caminho, nesse meio tempo, muita coisa dá errado. Porque essa é a vida, né? A vida é feita de resiliência. E vai existir comparação. E tu vai enxergar que porque eu faço muito melhor que tal pessoa, por que tal pessoa vai melhor que eu? Continua o teu processo, aquele é o processo dela, tem um motivo pra isso estar acontecendo com ela e tem um motivo pra isso estar acontecendo contigo. Talvez o motivo que está acontecendo com ela não seja o mesmo teu, talvez tu não esteja enxergando qual é o teu, então às vezes a gente fica se comparando com outra pessoa, por que outra pessoa passou no concurso sendo que eu estudo muito mais que ela? É a história dela. Ela tá contando a história dela e, porque ela vai ter mais sucesso que eu, mas deixa que ela tenha. Deixa que ela tenha muito sucesso. Tu vai ter o teu, independente se é agora, se não é agora, a história vai chegar amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, ela vai chegar, porque se tem esforço, se tem dedicação, se tem gana pelo objetivo, ele vai chegar. E não importa se o do outro chegou antes, o outro chegou depois, se tu tem mais capacidade que o outro, não importa. Isso vai chegar, porque o que é pra ser teu, vai ser, ele só tá, como se diz, muitas vezes escrito certo por linhas tortas. Só que na verdade não existem linhas tortas, essas linhas são as linhas que são pra acontecer. E a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, e é até um pouco egoísta a gente pensar que as coisas têm que ser do meu jeito, que isso, que aquilo. Não, o processo é esse, entendeu? Tu tem que aprender coisas no meio do caminho que se as coisas não dessem errado, tu não iria aprender nunca de nenhuma outra forma. E quando a gente vai superando as coisas ruins que acontecem, a gente vai percebendo que, na verdade, a gente precisava viver aquilo por algum motivo ou por outro, às vezes por pior que as situações nem sejam. Mas, enfim, quando a gente enxerga um propósito, a gente consegue criar de forma muito mais clara. Eu gosto muito de escrever. E às vezes não até escrever no papel e caneta, eu já tô meio moderninha. Eu escrevo às vezes aqui, computador mesmo, docs, mas tem que escrever, tem que materializar os teus objetivos, as tuas vontades, os teus desejos, isso tem que ser materializado para te ter claro, para te poder enxergar, para ser algo palpável. Tudo, o objetivo, os métodos que tu vai alcançar ele, a curto e longo prazo, enfim, tudo. Então aqui, voltando também pro que ela me perguntou, o que eu posso fazer, no caso, para ter constância em algumas coisas, por exemplo, acordar cedo e estudar. A primeira coisa que eu digo é que, por exemplo, pra ti pode não ser acordar cedo e estudar, pra ti pode ser outro objetivo, né? Mas assim, isso tem que fazer sentido. Então, muitas vezes, o acordar cedo ele não faz tanto sentido assim. A gente só quer fazer porque a gente tá vendo na internet que a fulaninha tá fazendo e a fulaninha, basicamente, ela parece ser produtiva, eu quero fazer como ela porque eu acho que esse é o segredo. Então, assim, teve muito momentos na minha vida que eu vivi em 2020, por aí, várias vezes. Eu lembro que eu acordava, 5 horas da manhã, 5:30, porque eu via que outras pessoas acordavam. Acho que foi uma fase que um monte de gente fez isso. Eu via que as pessoas acordavam, que as pessoas eram produtivas e achava que eu tinha que fazer também. Aí eu fazia um passo a passo de mais ou menos 1h30, 2 horas, que era ler 10 minutos de livro, alongar para não sei o quê, fazer uma atividade física em casa, fazer um cardio, fazer uma série de coisas que nem fazia sentido pra mim. Assim, essas coisas faziam sentido, mas exercitar faz sentido, orar faz sentido, tudo isso faz sentido pra mim. Mas não naquele momento e tudo junto, agrupado, entendeu? Não era isso que ia fazer o meu dia ser mais ou menos produtivo. Ao contrário, muitas vezes eu acabava indo dormir mais tarde, porque a minha rotina me impedia de dormir mais cedo, também porque eu não tinha o hábito de dormir mais cedo. Dormia mais tarde, dormia meia-noite, eu me forçava a acordar 5 horas da manhã. Eu basicamente só tava vivendo um ciclo que eu tava me cansando. Cada vez mais eu tava me cansando e na minha cabeça eu estava me ajudando a ser mais produtiva. E eu basicamente estava acordando cedo para me cansar. Ou seja, não fazia sentido acordar cedo. Por mais que na minha cabeça eu achasse que sim, por mais que eu me enganasse que sim, que fazia sentido, não fazia. Então eu pergunto, será que faz sentido a pessoa acordar mais cedo?
Entende? Agora, se não, realmente faz muito sentido, porque eu tenho que pegar ônibus, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que não sei o que. Bom, então tá. Então aí a gente tem um objetivo maior. Se a gente tem o objetivo de acordar cedo para ir pro trabalho, o propósito já tá bem claro, já é esse, tu vai acordar. Aí, não, mas eu quero acordar mais cedo porque eu acordo sempre próximo do trabalho, eu quero acordar mais cedo pra acordar com calma e comer. Esse é o teu propósito, então, acordar mais cedo pra acordar com calma e comer. Basicamente, na hora, tu vai pensar, falando de forma bem prática, tá? Tu vai pensar, bom, se eu não acordar agora, eu não vou comer. Então tem que acordar agora. E aí tu vai criando constância nisso. Se tá difícil, bota o celular pra dormir um pouco mais cedo. Mas eu não consigo dormir um pouco mais cedo. Coloco e te lembra constantemente do propósito. Ué, se eu não dormir mais cedo hoje, amanhã eu não vou poder comer. Então eu vou pensar pela Amanda de amanhã, que tem que comer antes de ir trabalhar. Tem que comer antes de trabalhar. Só um exemplo, tá, gente? Mas assim, tem que ver, isso faz sentido? Muitas vezes é uma pessoa que não precisa acordar cedo, que tá querendo acordar cedo só pra dar check numa listinha, como se tivesse que provar algo pra alguém, ou como que tivesse, sou produtiva porque eu tô fazendo isso, porque fulana faz isso e eu também quero ser como a fulana, então eu vou fazer também. Então assim, tem que ver primeiro, faz sentido? Se faz, bota fé. Vai firme nisso, faz o passo a passo, pensa num propósito maior e te lembra constantemente disso. Agora, treinar. Não consigo treinar, não consigo estudar, não consigo criar constância de fato nisso, né? Então tá, vamos pensar ali no treinar, tá? Não consigo treinar. Beleza, pensa no propósito no treino. Qual é o propósito? E ele pode ser desde, assim, ter mais disposição, estar cansada no final do dia, chegar do corpo X, emagrecer Y, pode ser o qual for. Internaliza esse objetivo. E é isso que tu vai guiar, vai guiar todos os teus passos a partir de agora. Esse objetivo muito claro que tu designou, e ele tem que ser forte o suficiente pra te fazer, tipo assim, levantar da cama a hora que tiver que ser, entende? Sempre tem que pensar isso, tem que pensar em algo que tu consegue levar a longo prazo também. Então, eu acho que, assim, uma das melhores formas de tu criar constância, e também é entender, né, gente? Entender que tem coisas que, por exemplo, que não é porque assim, não é porque tu tem um objetivo, não é porque tu internalizou ele, não é porque tu quer muito uma coisa que vai ser 100% legal 100% do tempo, entendeu? Tipo, não, mas peraí, se eu quero emagrecer 5 quilos, se eu quero chegar no corpo tal, se eu internalizei isso, quero isso mais que tudo, se eu levanto da cama, não sei o quê, por que isso não tá sendo legal? Ué, porque nem tudo é legal no início. Muitas vezes a gente tem que se esforçar constantemente para vencer a barreira do tédio. Então, assim, vai ser chato até o primeiro resultado. Só que quando tiver o primeiro resultado, aqui vira, a chave vira a partir do primeiro resultado que tu tem. E isso não só na academia, pode ser assim, tu tá estudando e aí tu quer passar numa prova, quer passar de ano, quer passar na faculdade, quer, enfim. No momento que tu vê o primeiro resultado disso, que é uma nota boa, ou tu vai fazer um simulado e tu vai bem no simulado, ou qualquer que seja essas coisas, ou vão te perguntar sobre o assunto, tu vai saber falar perfeitamente, qualquer resultado que seja, tu já vai ver propósito, vai fazer sentido aquilo, e aí estudar para aquilo não vai mais ser tão horrível assim, vai ter uma pontinha menos de horrível, entendeu? Porque tu vai ver, nossa, olha o que eu fiz aquele dia, olha a nota boa que eu tirei, olha a resposta que eu soube dar, olha o simulado que eu fui bem, tô mais perto. Entende? Então, assim, sempre que tu vê algum tipo de pequeno resultado nisso, tu vai aderir muito mais de boa a esse plano de meta que tu traçou, né? Agora, por exemplo, estudar mais. Não consigo, ela me falou, né? Não consigo criar constância pra estudar mais. Tem que ver também o que tá estudando, né? Porque, por exemplo, essa pessoa, não sei que idade que ela tem. Vou, inclusive, olhar a fotinho dela pra ver, tá? Pra responder mais especificamente. Mas eu acho que ela tá na faculdade, pela idade. Aí tem que ver outro propósito. Primeiro, tá? A gente coloca que o objetivo é o quê? Se formar na faculdade. Faculdade, ou enfim, cursinho, que seja. Quando a gente coloca isso como meta, é esse o objetivo. E não quer dizer que vai ser legal por enquanto, mas a gente tem um objetivo, que é tipo assim, nossa, tem que passar por isso aqui pra chegar no caminho que eu tenho que chegar. Tudo na vida tem processos chatos. Hoje mesmo eu estava fazendo um processo meio chato, que eu não gosto de fazer. E que eu tenho que fazer porque chegar no meu objetivo final exige isso. E é um processo meio trabalhosinho, tipo, minucioso, assim, de pequenas coisinhas de ter que fazer pra uma coisa que eu não lido, que não é minha área, mas eu tenho que fazer aquilo pra chegar no meu objetivo final e poder entregar meu melhor.
entende? Então, e é justamente algo que tem super a ver com o meu trabalho, mas é uma coisa específica que eu não gosto de fazer. Mas tem que fazer. Por quê? Porque pra chegar lá tem que passar por aqui. Mesmo caso, na faculdade vão ter muitas cadeiras que não são legais a gente passar, que não tem nada a ver com a área que a gente quer atuar. E olha, eu digo que assim, eu fiz uma faculdade de nutrição e eu acho que 80% das cadeiras são coisas que a gente não vai viver, não vai ver, não vai seguir, mas a gente tem que passar, porque pra gente ser um profissional completo, a gente tem que ter pelo menos um mínimo entendimento de cada área daquelas coisas. Mesmo que, né, faculdade não é especialização, faculdade é base. Se tu vai fazer especialização, tu vai fazer depois. Então ele não tem tempo hábil de focar em cada coisa. Então é basicamente isso, a gente vai ter que passar por processos ruins nesse período por um propósito maior. E aí, nesse meio tempo também vou ter processos bons, então a gente vai se ligando nisso. Ah, eu não consigo acordar mais cedo, não consigo estudar mais. Cara, coloca uma meta ali, mesmo que seja uma cadeira, uma coisa que tu não goste, coloca uma meta, escreve como se fosse trabalho mesmo, sabe? Horário, das 13h30 às 15h30, todos os dias. Uma coisa que assim, não dá pra colocar pra que tu não estuda nada, digamos. Tu não estuda nada, não tem o hábito de estudar todos os dias 1 hora, sei lá. E aí tu vai lá e coloca 5 horas pra estudar. Ah, eu vou estudar todos os dias 5 horas. Você não estuda nenhuma hora, claro que não. Tem que colocar uma coisa mais fazível, coloca 30 minutos. Daí depois de uma semana fazendo 30 minutos todos os dias, tu coloca 1 hora. E vai indo assim, entende? Não precisa chegar em 5 horas. Às vezes estudar 1 hora com qualidade é muito mais eficiente do que ficar 5 horas sentado em que tu pega o celular, larga o celular, olha o conteúdo, pega o celular de novo, não absorveu nada, entendeu? Ou às vezes, sei lá, fazer 1 hora de exercício focado, que é um estudo ativo, né? Tu tá exercendo constantemente a tua mente ali, provocando para que ela elabore, para te buscar o conteúdo, e aí às vezes tu não sabe o conteúdo, tu vai ter que pesquisar, então isso faz com que tu tenha um processo de aprendizagem muito mais, que fixa muito mais, né? Então, muito mais, como se diz? Com êxito, né? E isso vai fazer muito mais sentido do que estudar 10.000 horas e estudar 1 hora com qualidade. E colocar aos poucos sua rotina. Por exemplo, também treino, né? Não adianta assim, tu não treina nada e aí tu quer colocar na tua rotina 5 horas de treino por dia, 3 treinos por dia, 2 treinos por dia, porque tu viu que o fulaninho faz 2 treinos e tem muito resultado. Gente, não, se não faz se não consegue fazer 5 treinos na semana, 3 treinos na semana é o ideal de começar, né? Então, o negócio também é que às vezes a gente coloca como meta e a gente exige demais e acaba se frustrando. E aí, o que adianta? Assim, vale muito mais pra mim ir 3 vezes na academia na semana, mas continuar indo até o final do ano, do que daqui a pouco ficar 3 semanas indo direto todos os dias e depois não é mais o ano inteiro. A pessoa que vai 3 vezes na semana, mas vai o ano inteiro, vai ter muito mais resultado do que a pessoa que vai 3 semanas seguidas e depois nunca mais vai. Então o negócio é isso, fazer sentido, ter constância, ter clareza, fazer o passo a passo e aí chegar lá e saber que não vai ser legal todo o tempo e que muitas vezes tu vai precisar insistir no momento chato, na coisa ruim, até que tu tenha um primeiro mínimo resultado. E quando tu tiver esse primeiro mínimo resultado, aí tu vai ter mais gana de alcançar o teu objetivo e de fazer aquilo repetidas vezes até que se torne um hábito muito constante. Mas lembrando, isso tem que fazer sentido, porque se não fizer, é que nem a história do acordar cedo só pra se cansar. Não fazia sentido acordar aquele horário. Hoje em dia ainda faz, hoje em dia eu boto o despertador ali às vezes 5h30, 6 horas, quando eu quero correr muito cedo. Não, 5h30 exagerei, né? Só quando tem que levar o Pedro. Mas ali 6 horas, 6h30, quando eu quero correr cedo, e o objetivo é, porque se eu vou correr depois das 9 horas, eu sofro, eu passo um sufoco, um calor, minha performance é horrível. Isso aconteceu hoje, eu acordei mais tarde, acordei 7h30, fui correr 9 horas quase, e o calor, gente, tava insuportável, minha performance foi horrível, não entreguei como eu gostaria de entregar. Então, o que eu vou fazer? Todo dia anterior eu vou pensar, vou dormir mais cedo, porque eu preciso acordar mais cedo, porque senão eu vou passar muito trabalho no treino, isso é pro meu bem. Então, basicamente, né, uma coisa vai levando a outra, e quando tu tem um propósito muito maior, tu vai aguentar coisa ruim também. Por exemplo, muitas vezes eu não vou acordar todos os dias motivada pra correr, tem dia que eu vou acordar com sono, mas eu vou pensar, eu tenho que ir porque eu tenho aquele objetivo lá pra cumprir, que nesse exato momento é o RP no 5km, temos pra cumprir, então se eu não for, eu não vou melhorar.
E se eu for mais tarde, eu vou passar trabalho. Então é pro meu bem ir agora. Então é algo que tu tem que ter isso muito claro e, de certa forma, exige uma certa praticidade, sabe? Tem que ser um pouquinho prático, um pouquinho deixar a emoção um pouco de lado e ser um pouco prático. Lógico que no momento aqui é fácil falar, mas aos poucos, quando tu vai vivenciando as coisas, tu vai tendo cada vez mais clareza sobre o que é criar constância. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu fiquei muito feliz com o tema do episódio. Eu acho que, enfim, rendeu demais aqui. Tô até com a boca seca de tanto falar. Foi um episódio muito produtivo. Eu acho que bom pra mim, bom pra vocês. E eu espero trazer cada vez mais assuntos também. Fiquem muito à vontade. Tipo, esse assunto que chegou pra mim foi uma pergunta, não foi um objetivo assim, faz um tema no podcast sobre tal coisa. Não, ela tava genuinamente me perguntando uma dica sobre isso. Então, lembrem, sempre que vocês escutarem um podcast aqui e surgir alguma dúvida ou alguma coisa que tu gostaria de debater comigo, muitas vezes me mandar mensagem no Instagram pode ser uma ótima forma de eu daqui a pouco fazer um podcast, um tema do episódio sobre isso, que vai ser muito produtivo tanto pra mim, quanto pra ti que fez essa pergunta, quanto pra outras pessoas que também podem se beneficiar dela. Então, não esqueçam, me mandem mensagem, me contem aqui nos comentários, assuntos que vocês gostam de ver. E é isso, gente, até o próximo episódio.